Na porção que a gente está lendo essa semana, aparece um mandamento bastante famoso dentre todos os mandamentos da Torá. É um mandamento que diz o seguinte: vocês não podem nem acrescentar e nem diminuir os mandamentos da Torá. E a gente vai entender do ponto de vista cabalístico por que é que esse mandamento teve que ter sido dado para nós. Eu sou Yair Alon e essa é a Energia Semanal. Muito bem, vamos começar fazendo um preâmbulo sobre a questão dos mandamentos e depois a gente entra especificamente na questão que eu trouxe antes da vinheta. Bom, os mandamentos, né? Em hebraico, a palavra que a gente usa para isso, para falar desses mandamentos, são mitzvot. Mitzvot é a palavra plural, tá? A palavra singular é mitzvah. Segundo a tradição, nós temos na Torá 613 mitzvot. 613 mitzvot, ou seja, 613 mandamentos que se precisa cumprir. Eu já vou falar que na verdade, não dá para uma pessoa cumprir 613 mitzvot, mas o conjunto da coletividade teria 613 mitzvot para cumprir. Na Kabbalah, a gente não entende essas mitzvot necessariamente como mandamentos, até pelo que eu acabei de falar, porque eu não consigo fazer esses 613, mas são mais a ideia de preceitos, né? Regras para a minha vida, princípios que me guiam na minha vida. Então, vamos dar alguns exemplos. Por que eu não consigo cumprir 613 mandamentos? Bom, tem vários exemplos. Alguns mandamentos, por exemplo, são ligados a sacerdote. Se eu não sou sacerdote, simplesmente já fica ali vários mandamentos eliminados, tá? Alguns mandamentos são ligados, por exemplo, a fazer circuncisão. Se eu não nasci homem, não tem como eu fazer o mandamento da circuncisão. Alguns mandamentos são ligados a morar em Israel, ter um pedaço de terra em Israel, são mandamentos agrícolas. Alguns são ligados a templo, né? Então, como eu falei, um indivíduo sozinho não tem como fazer 613 mandamentos, tá? A coletividade tem 613 mandamentos. O povo de Israel tem como fazer 613 mandamentos. Então a ideia é, eu às vezes não faço um, você faz por mim, e o grupo inteiro está fazendo 613. Bom, agora, a pergunta que eu quero analisar aqui é que um desses 613 mandamentos, como eu citei antes da vinheta, é que eu não posso nem acrescentar e nem diminuir desses mandamentos. Então eu não posso vir amanhã e falar assim, olha, agora surgiu um mandamento novo, tem 614, tem 615, 616, e eu não posso vir e falar agora, tiramos um, abolimos um mandamento, tem 612, 611, certo? E essa é a pergunta ou o aspecto que eu quero analisar. Na verdade, eu vou ser mais específico. A pergunta que eu quero analisar com vocês é, por que a Torá teve que pôr esse mandamento para nós? Em especial, por que eu não posso aumentar os mandamentos? Porque vamos pensar do ponto de vista, digamos, prático. Uma pessoa poderia vir e falar assim, olha, eu quero cumprir mais coisas do que a Torá está me pedindo, né? Vamos supor que ela fala assim, eu quero ser uma pessoa religiosa melhor, mais do que a Torá me pede. Eu quero fazer mais do que está mandado lá. Ok? Eu quero cumprir mais coisas, eu quero mais conexão com Deus, eu quero mais religiosidade na minha vida. Eu quero mais regras, quero mais preceitos, mesmo na visão cabalística. Então por que não? Por que esse incômodo? Tá? Eu vou contar uma historinha que eu acho que vai ajudar a ilustrar, e aí no final eu dou a resposta e concluo por que não. Por que esse mandamento de eu não posso aumentar, não posso diminuir, foi dado. Essa historinha foi contada por um Maggid, né? O Maggid, ele é um contador de histórias do leste europeu, geralmente ali do século XVIII, ligado inclusive ao movimento racídico. Bom, esse Maggid, ele conta o seguinte, tinha dois vizinhos, um que era muito rico e um que era muito pobre. E o vizinho que era muito rico, além disso, ele era também muito mão de vaca, muito muquirana. Enfim, mas eram dois vizinhos, se davam muito bem. E um dia, esse vizinho que era pobre bateu na casa do vizinho rico, pedindo uma ajuda, aquelas ajudas normais de vizinho, né? Ele bateu na casa do vizinho rico e falou assim, olha, desculpa incomodar, minha mulher está fazendo ali um bolo e a gente percebeu que a gente não tem uma colher de madeira, especificamente eu preciso de uma colher de madeira. Você poderia me emprestar a colher de madeira só por hoje, né? Amanhã de manhã eu já te devolvo.
E o vizinho rico a princípio não gostou, mão de vaca, né? Só que também ele pensou assim, bom, vai que ele não me devolve a colher de madeira, tá? O que é o pior que pode me acontecer? Quanto custa a colher de madeira? R$1,99, né? No pior dos casos, eu vou perder R$1,99, não vou ser tão mesquinho assim, vai. Vou emprestar a colher de madeira. Emprestou. E no dia seguinte vem o vizinho pobre e, para surpresa do vizinho rico, o vizinho pobre traz 2 colheres. Traz a colher de madeira normal e uma colherzinha de madeira igual, mas um pouquinho menor. O vizinho rico olha aquilo e fala, ué, que é isso? Por que você está me dando 2 colheres de madeira? E o vizinho pobre fala assim, ah, não, é que você não sabe o que aconteceu. Você me emprestou a colher de madeira, mas à noite ela deu à luz. E nasceu essa colherzinha de madeira, então é sua, né? Por direito ela é sua. Tá aqui a que você me emprestou e aqui nasceu à noite. O vizinho rico, claro, acha aquilo meio estranho, mas não fala nada, né? E na cabeça dele também acha interessante. Olha, emprestei uma, ganhei 2. Tá bom, beleza. Passa alguns dias, passa uma semana, 2 semanas, volta o vizinho pobre. Bate lá no vizinho rico. Desculpe incomodar de novo, mais uma vez minha mulher estava lá cozinhando e a gente percebeu que a gente precisa de uma panela. E não temos, né? Somos pobres e tal. A gente precisa lá de uma panela especial para fazer uma sopa e você provavelmente tem. Você poderia me emprestar? E o vizinho rico agora já é mais interessado, né? Oh, claro que eu vou emprestar, quem sabe, né? Ele não fala, mas ele pensa. Quem sabe essa panela não dá a luz de novo, né? Vai que eu empresto uma, volta 2 panelas, empresta. E realmente acontece a mesma coisa. Então empresta, o vizinho pobre fica com a panela por um dia. No dia seguinte volta lá, bate logo de manhã na porta do vizinho rico e traz a panela e uma panelinha igual, só que menor, né? E aí o vizinho rico fala, ué, o que aconteceu? A mesma coisa? O vizinho pobre, pois é, você não sabe. A panela que você me emprestou, tá, no meio da noite deu a luz. Então tá aqui, tô te devolvendo a panela que você me emprestou e a panelinha que nasceu no meio da noite. E o vizinho rico falou, maravilha, ótimo. Começou a gostar da ideia, foi contar para a esposa, né? Olha só o nosso vizinho, eu empresto uma coisa para ele, ele me devolve 2, tá? Legal. Passou um tempo, veio o vizinho pobre novamente, né? E mesma história. Olha, desculpa incomodar, eu precisava da sua ajuda de novo. Nós vamos receber alguns convidados especiais, está chegando aí um evento especial para nossa família. E dessa vez eu queria te pedir uma coisa que eu sei que você tem aí na sua casa. Eu sei que você tem aqueles candelabros especiais que põe no meio da mesa, né? Aqueles que são bem bonitos para decoração e é um candelabro especial todo de prata puro, né? Eu nem sonho em ter isso, mas você eu sei que tem. Será que você não me empresta só para o jantar de hoje à noite para receber esses convidados que para nós são importantes? Amanhã de manhã eu te devolvo, né? O vizinho rico já começou a pensar, imagina que lucro que eu vou ter. Amanhã de manhã ele vai vir com um candelabrinho pequeno de prata puro, vai falar que nasceu no meio da noite, já né, falou, claro, mas com muito prazer, pode levar, sem problema nenhum. Emprestou, sem problema, fechou a porta e já foi contar para a mulher. Minha mulher, você não sabe o que o vizinho dessa vez pediu, candelabro de prata, amanhã nós vamos ter 2 candelabros de prata conosco. Beleza. No dia seguinte de manhã, nada. O vizinho pobre não bate na porta. Mais um dia... Segundo dia, vizinho pobre não aparece, não bate na porta. Terceiro dia passa, nada do vizinho pobre aparecer. E aí o cara rico, o vizinho rico, começa a ficar preocupado, né? E aí começa talvez cair a ficha. Meu, e agora? Eu me empolguei, mas agora dessa vez eu não emprestei uma colher de madeira, eu não emprestei uma panela, eu emprestei um candelabro de prata. E se esse cara sumiu com o meu candelabro? E se não vai voltar? E ele começa de novo, sempre a mulher, né, coitada, vira ali a confessora. Minha filha, lembra que eu te falei que eu emprestei ali o candelabro e agora o vizinho não aparece, faz 3 dias que ele não volta. E a mulher fala, mas vai lá perguntar o que é, nosso vizinho? Vai lá perguntar, bate na porta, explica a situação, fala que você está preocupado, cadê o candelabro? Bom, e ele vai lá, bate na porta, o vizinho atende. Ai meu Deus, ai que bom que você veio, só desculpa eu não ter ido antes, tal. Realmente aqui aconteceu uma desgraça. Você não sabe o que aconteceu, justo hoje, na noite, desculpe, nem foi hoje, na noite que você me emprestou o candelabro de prata, ele morreu. O vizinho fala, quê? O vizinho rico, né? Como assim morreu? O candelabro de prata morreu? E o vizinho pobre fala, morreu, na noite que você me emprestou, a gente ia receber os convidados, o candelabro morreu, faleceu. E aí o vizinho rico fala, você acha que eu sou besta? Você tá me enganando? Como que morreu um candelabro, um objeto? O objeto não morre, não existe disso. E aí o vizinho pobre pega e fala,
Ah, mas espera lá. Quando eu tava com uma colher e te falei que ela deu à luz à noite, no dia seguinte te levei duas, tudo bem. Quando eu falei que era uma panela, no dia seguinte te levei duas e porque deu à luz à noite, tudo bem. Agora, quando eu te falo que é um candelabro e que ele morreu, aí não pode, aí é um objeto, né? Dois objetos dar à luz pode, mas um candelabro objeto morrer não pode. Bom, e qual é a história, né? O que essa história quer dizer para nós? Qual é a relação? Quando nós começamos a achar, pessoal, que nós somos o dono do negócio, a gente começa a inventar regra. A gente começa a produzir o que a gente quer. A gente, na nossa cabeça, é capaz de fazer tudo. Então, se no caso das mitzvot, dos mandamentos, a gente começa a achar que a gente define, a gente começa a fazer o samba do crioulo doido, como fala em português. Se eu começo a achar que depende de mim, eu começo a criar, dar à luz a minha vontade, né? E eu começo a matar os mandamentos à minha vontade. Então, se eu começo num primeiro momento a achar que eu posso criar mandamentos à vontade, hoje eu vou fazer 614, 615, 616, amanhã também nada impede que eu comece a reduzir mandamentos. E falar, sabe o que? Olha, esse aqui não é importante, eu posso tirar. Esse aqui não é importante, eu posso remover. Esse aqui não é importante, eu posso eliminar. Então, eu posso começar a achar na minha cabeça que, na verdade, esses mandamentos, essas regras, tá? Tanto na visão judaica quanto na visão cabalística, não importa. Se você entender como mandamentos, regras ou princípios, eu posso começar a achar que sou eu que defino quantos são e quais são. E a Torá está falando, não é assim que funciona. Você não pode nem aumentar e nem diminuir. Talvez eu deveria até dizer mais certamente, você não pode aumentar para que você não venha diminuir. Para que você não comece a se achar, né, com esse aumentar, você não comece a se achar o dono, o poderoso do negócio e que amanhã você diminui. O que a Torá está querendo dizer para nós é, essas regras, esses princípios, eles estão estabelecidos a priori, de início. Eles são maiores do que você. Esses princípios, vai dizer a Kabbalah, são princípios da vida, são regras da vida, que não foi você, ser humano, que definiu. Percebe? Essas regras são dadas do momento que a vida surgiu na Terra. Foram criadas por Deus. Não cabe a você falar, eu quero aumentar, ou eu quero diminuir. Entende o motivo da história? Então, é interessante a gente parar para pensar que o nosso poder criativo, vamos dizer assim, tem limites. É isso que a Torá está querendo falar. Ainda que a intenção seja boa. Lembra que eu falei lá no começo? Eu poderia dizer assim, não, eu vou criar regras e vou criar princípios porque eu quero ser uma pessoa melhor. Eu quero mais regras religiosas, mais preceitos religiosos, eu quero criar mais conexão com Deus. A Torá vem e fala, não. São essas as regras. Os jeitos de criar as conexões já estão dados, já estão estabelecidos. São 613. Você não pode aumentar e você não pode diminuir. Usa a sua criatividade em outras áreas. Aqui já está definido. Então, aí você, inclusive, ganha um senso, vamos dizer, de humildade saudável, ou um senso de ego saudável, como eu falei, de não achar que é você que define essas regras e esses princípios. E de não achar que você é o criador para mais ou para menos dessas regras e desses princípios. Uma boa semana a todos, Shavuot Tov e tudo de bom.